Olá, galerinha, tudo bem? Vamos finalizar agora a parte da animação, onde a gente vai fazer a saída do arquivo do vídeo. E para isso a gente vai precisar desse programa aqui chamado Autodesk 3ds Max, tá? Aqui eu estou usando uma versãozinha 2019, mas pode ser 2020, 2021, qualquer versão vai funcionar, tá bom? Cabe a você, para desenvolver essa etapa, instalar esse programa. Como você está estudando, você pode estar instalando a versão educacional, tá? Que é a versão que você vai encontrar gratuitamente na internet. Basta você colocar lá o link, né? Ou no Google colocar 3ds Max Educacional, você vai encontrar e efetuar o cadastro e a instalação, tá bom? Aqui é a interface do 3ds Max. O 3ds Max, ele é um programa de modelagem 3D também, animação, iluminação, ele é um programa bem completo com relação a essa parte do desenvolvimento 3D, tá bom? Eu vou direto nos pontos principais, que caso você seja leigo de 3D Max, você vai conseguir acompanhar. E no caso de você não ser leigo, se você já utiliza o 3ds Max, vai ficar mais fácil ainda, porque aqui você pode inclusive fazer outras coisas, como trazer um cenário, você pode desenvolver iluminações, você vai poder desenvolver outras questões do 3D, tá? Mas vamos para os elementos que a gente vai precisar aqui desenvolver no nosso personagem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar os arquivos que eu vou utilizar. Aqui eu vou abrir a pastinha. Lembra que a gente fez 3 exportações. Quando a gente utilizou o Mixamo, a gente fez a saída do personagem sem animação, que é aquela saída com a posição T, que a gente chama, né? Que é o personagem paradinho. A gente fez depois a outra saída com o personagem sentado, com essa animação. E a gente fez, por último, no programa Face Shift, a animação do personagem com áudio, tá? Então, vamos precisar desses 3 arquivos para trabalhar agora. A gente vai importar os 3 numa sequência exata, tá? Se não seguir essa sequência, não vai dar certo, tá? Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou trazer o personagem mais cru. Eu vou na sequência um pouquinho diferente das etapas que a gente fez, tá? O primeiro, tudo bem, que é o personagem sem animação, que é o personagem naquela posição T. Então, eu vou arrastar ele, ó, tá vendo? Ó, bem simples, eu vou clicar, eu vou arrastar até o menuzinho, aqui não tá dando para vocês enxergarem, mas eu tenho o menu iniciar e eu vou aqui abrir o 3ds Max, tá vendo? Ó? Eu não soltei o botão, tá? Eu só fui no ícone, segurei para poder manter o arquivo aqui, ó. E eu vou soltar na telinha aqui, ó, na visualização do 3ds Max. Quando eu solto, ele vai pedir aqui para importar o arquivo, import file, ou link file, ou cancelar. Eu vou usar o import file. Ele vai importar o personagem na posição T, que é o personagem sem animação, tá? Ele pede para eu escolher um ponto para incluir o personagem, eu vou clicar aqui e pronto, posso até clicar fora, tá aqui o personagem. Se não estiver aparecendo uma janela grande assim, normalmente o 3ds Max ele abre desta forma, com as 4 janelas. Aí você arrasta para essa janelinha aqui, tá? Não que não dê para fazer nas outras também, tanto faz, tá? Dá para fazer. Se você quiser trabalhar diretamente nessa janela, que é o que a gente chama de janela da perspectiva, é só você clicar na janelinha e clicar nesse cara aqui, ó. Ele chama Maximize Viewport Toggle. É só clicar nele, ele vai maximizar essa viewport, tá bom? Eu vou dar umas dicas rápidas aqui com relação ao mouse, só para você poder navegar. O botão esquerdo clica e seleciona os objetos, tá vendo? Ou clica fora para tirar a seleção. O botão direito traz mais opções, normal, tá?
o scroll, que é a rodinha do mouse, aonde eu apontar o cursor e mexer na rodinha, ele dá zoom. Tá vendo? Meu personagem parece um monstro aqui, porque a visualização costuma dar erros. Então, para não aparecer esse erro de visualização, eu vou pedir para a minha janela da Viewport demonstrar de forma realista, tá? Para que ele vai calcular melhor. Então, aqui, ó, em vez de Standard, que ele chama padrão, eu vou clicar e eu vou escolher alta qualidade, aqui, ó, High Quality, que ele vai mostrar de forma mais realista. Então, quando eu clico, ó, ele vai mostrar agora o meu personagem, tá bom? Outra dica legal, quando eu clico no scroll, na rodinha, ele faz esse pan, tá? Ó, essa navegação. E se eu clicar aqui no cubo e arrastar com o esquerdo, ele orbita. Eu gosto muito de um atalho também, onde eu posso clicar no scroll, né, na rodinha, que ele faz esse pan, e ao mesmo tempo apertar e segurar o Alt. Aí ele faz isso, ó. Aí eu consigo também navegar e orbitar pelo personagem. Legal? Só aprendendo um pouco a navegar no 3ds Max. Tá, importei o personagem. E agora? Eu não quero ele paradinho, eu quero ele com movimento facial. Então eu vou abrir de volta a minha pastinha e agora eu vou arrastar o arquivo do personagem com áudio, que na verdade aqui é o personagem com movimento facial, tá bom? Então eu vou fazer isso, ó. Vou até restaurar aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. Então eu vou pegar esse arquivo, eu vou arrastar e vou soltar aqui, ó. Aí ele vai importar também, eu vou escolher importar arquivo, import file. E olha que interessante, a hora que eu importar, o personagem não é o mesmo, com os mesmos ossos, então ele vai entender que eu quero sobrepor o personagem, tá? Então ele vai fazer isso e vamos ver o que vai acontecer. Quando eu importo, ele vai trazer, olha lá, ele substitui o personagem, tá vendo? Se eu der um play aqui embaixo, ó, ele tá com o movimento já facial, tá? Olha lá. Ele já tá animado. Mas o corpo, deixa eu mover aqui a linha do tempo para o 0. Mas o corpo tá todo retorcido, tá vendo? Porque até então eu animei só o pescoço e a cabeça, mas não o corpo dele. Então ele saiu daquela posição T e ele não trouxe a posição para o corpo. Então ele ficou distorcido. Então o que eu vou fazer agora? A última etapa eu vou arrastar a opção do personagem sentado, que foi aquela etapa do movimento corporal que a gente fez no Mixamo. Então eu vou arrastar, também vou importar. Agora o que vai acontecer? Ele importou os movimentos dos ossos. Agora ele está com os movimentos dos ossos, ele já ficou com o movimento facial e o personagem está com as texturas corretas, que foi por isso que eu trouxe o primeiro arquivo com ele na posição original, tá? Vou dar um play, ó. Agora ele vai conversar aqui. Opa, deixa eu clicar de novo. E vai manter o movimento corporal junto com ele, tá vendo? Olha que legal. Só que tem um porém. Aqui ele não tá vindo com áudio, tá? Ele tá sem som, ok? E o tempo do vídeo também não está correspondendo, porque aqui a minha linha do tempo do 3D Max, ele está do 0 até o frame 100. O que quer dizer isso? Quer dizer que o tempo de vídeo é de basicamente 3 segundos, porque cada segundo de vídeo tem 30 frames, 30 quadros, tá? Então isso é um segundo de vídeo. Quando eu vou para 60, são 2 segundos de vídeo. Quando eu vou para 90, 3 segundos de vídeo. Tá? E 100 é só uma fração de segundo. Então, para alterar isso, eu tenho um botãozinho aqui embaixo no 3ds Max chamado Time Configuration, que é esse reloginho como engrenagem. Quando eu clico nele, ele me abre uma janela. Aí eu posso escolher, ó, tempo de início 0, tempo do fim 100. Tá?
Eu não contabilizei exatamente o tempo do meu vídeo na hora que eu fiz lá no programinha no FaceShift. Então eu vou jogar aqui o end time 1000, por exemplo, tá? E agora vou dar OK. Agora o meu tempo de vídeo se estendeu para 1000 frames. Vamos ver agora. Ó. Então ele vai conversar aqui bastante, tá? E ultrapassa os 1000, tá? Então nesse caso eu vou ter que aumentar ainda essa questão do 1000. Vou ter que jogar mais. Então vou abrir Time Configuration e vou jogar 10.000, vai, só por curiosidade, vamos ver. Aí, ó, ele vai, opa, aí ele parou já, tá vendo? Então, até esse pedacinho, vamos ver se eu consigo descobrir, ó. Até aqui. Então, ó, o meu vídeo, basicamente, ele vai até o 1125, tá? Então, vou mudar. Vou lá, Time Configuration, e eu vou falar, ó, então, o tempo final, 1125. Vou dar OK. Pronto, agora o meu vídeo está completo. Vou dar um play, ó. Ele realmente vai fazer esse movimento. Tem um problema aqui, ó, porque ele está fazendo o movimento corporal até o frame 100, tá? Um pouquinho a mais até, ó, até o 100 e... Vamos ver. 125, mais ou menos, tá? Depois ele para o corpo, mas continua o movimento facial, tá vendo? Ó? E vai embora a conversa. O olho é um cara também meio problemático, que às vezes fica meio paradinho demais, tá? Apesar dele piscar, nem sempre ele grava bem o movimento dos olhos, apesar de eu estar usando óculos, o que atrapalhou também. Mas depois eu vou ensinar vocês a como desenvolver movimento de olhos de forma artificial aqui no 3ds Max, tá bom? Vamos lá. Então agora, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou corrigir esse movimento corporal. Como é que eu posso fazer isso? Vamos pensar aqui um pouquinho. Ele tem um monte de ossinhos, que esses ossinhos, quando a gente usa o mixamo, deixa eu clicar em um aqui, ó. Cliquei no osso da cabeça. Isso é um osso, tá? Ele mostra aqui, ó, mixamo, e aqui ele mostra um carinha chamado dummy, tá? Aqui é a lista de elementos que está no meu personagem. E aqui é o elemento atual que eu selecionei, chamado dummy. Esse dummy é um cara que ajuda a fazer os movimentos corporais, que é o caso do ossinho, tá? Então, o dummy, ele é um tipo de elemento no 3D Max chamado helper, tá? Tanto que se eu for aqui, ó, na aba Create, Criar, ele tem aqui, ó, esse desenho, Helpers, tá vendo? É o mesmo desenho que está aqui, ó, dos ossos, tá? E dentro de Helpers eu vou ter Dummy. Vamos achar Dummy. Dummy. Ah, tá aqui, ó. Dummy, tá? Mas ele não é necessariamente o osso do 3ds Max. É que o Mixamo usa ele como osso, tá? E tá tudo ok. Não tem problema nenhum. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Por que eu tô falando disso? Porque eu quero selecionar só os ossos, tá? Apesar de que não teria problema nenhum selecionar tudo aqui, ó, tá? Mas olha o problema, quando eu seleciono tudo, ele vai me mostrar na minha linha do tempo aqui embaixo todos os elementos animados, inclusive o rosto dele, ó, que tem um movimento facial. E isso eu não quero selecionar, então eu não quero selecionar o body. Eu poderia até fazer assim, ó, fazer uma janela de seleção, tá tudo selecionado e segurar o Ctrl e tirar o body. Pronto. Aí ele vai me mostrar só o movimento, ó, corporal, tá? Outra opção para selecionar seria falar assim, olha, em vez de aqui é tipo de seleção, ele pode selecionar all, que quer dizer selecionar todos os tipos de objeto, ou só selecionar o que for helpers. Também dá certo, ó. Que aí quando eu faço uma janela de seleção, ele pega só os ossos e não vai pegar o rosto do personagem. Olha lá, também funciona. Tanto faz, tá? Acho que eu vou até usar o all mesmo, porque é ruim deixar aqui no helpers. All, eu vou fazer esse sistema. Eu vou selecionar, segurei o Ctrl, tirei o body. Beleza, agora ficou só a animação do corpo. Vamos ver se vai dar certo. Não é toda animação que costuma dar certo. Às vezes tem que fazer algumas coisas de forma meio manual.
Toda essa melequinha aqui embaixo na linha do tempo é a animação de cada osso para fazer esse movimento aqui, ó, da respiração dele, ó, tá? Então, se eu fazer uma janelinha de seleção aqui na linha do tempo, ó, cliquei e arrastei fora desses quadros, ó, eu posso arrastar e selecionar todos esses elementos. Ele selecionou, não parece, mas está selecionado. Para fazer uma cópia dos elementos no 3ds Max, eu seguro o botão Shift do teclado e agora eu vou arrastar, ó, eu vou mover, ele faz uma cópia desses quadros, tá? Quadros de movimento que a gente chama. E eu vou jogar aqui bem encaixadinho, ó. Vamos ver se vai dar certo agora. Então ele vem, faz a animação, deixa eu dar um play. E aí ele vai repetir o movimento na sequência. Tá vendo? Ó, que legal. Então eu posso repetir esse movimento o tempo inteiro do meu vídeo. Eu posso, de novo, fazer uma janelinha, pegar só aquele trechinho, segurar o Shift, arrastar. Eu vou dar um espacinho entre eles aqui, bem sutil, ó. Fiz a cópia, tá? Posso até fazer com tudo ao mesmo tempo, ó. Vou pegar os 3, segurei o Shift, fazer a cópia de novo. Então eu estou só repetindo o movimento corporal, tá vendo, ó? Vou fazer outra cópia com o Shift. E finalizei. Pronto, agora eu tenho ele se mexendo o tempo inteiro do vídeo, tá? Ó, ele vai se mexer o tempo inteiro. Eu posso encaixar aqui e fazer a fala. Fica um pouco repetitivo, tá? Mas tudo bem. Depois vocês podem até testar, trazer outros movimentos corporais e vir trazendo um na sequência do outro, mas aí ele acaba sobrepondo, então é meio problemático, tá? Mas daria para, com calma, fazer essa correção. Mas tá bom, ó, ele já tá fazendo um movimentinho legal, tá bom? Vou parar, então eu tenho um vídeo já com movimento corporal e um movimento facial. Se eu quiser fazer a correção dos olhos, bem, eu dou a dica para vocês de fazer por etapas, tá? Então, tente fazer até essa etapa, pause o vídeo, se for o caso, volte, assista quantas vezes for necessário, vai pausando e vai me acompanhando, tá? Para chegar até aqui. Chegou até aqui, quer corrigir os olhos? Eu vou dar a opção aqui de como corrigir os olhos. Se não quiser corrigir os olhos, não precisa fazer essa etapa, tá bom? Essa etapa, o que eu vou fazer? Ó, vamos lá, essa etapa é um pouco mais chata. Porque o olho dele, ó, ele não é animado pelo olho, ele é animado por um helper chamado olho, né? Eye. O duro é achar aqui, ó. Porque, ó, dentro de cada osso tem uma hierarquia, um osso dentro do outro, é difícil de achar. Nesse caso, eu nem vou fazer por aqui. Eu vou realmente escolher aqui helpers, e aí eu vou clicar, ó, para achar o ossinho que fica dentro do olho dele, ó, tem um ossinho do lado direito e do lado esquerdo, tá? Esse ossinho, o que acontece? Quando eu movimento, ele vai mover o olho. Então, eu não quero mover o olho, eu quero rotacionar, tá? Para rotacionar, aqui em cima eu tenho o comando Select Move, move, e eu tenho do lado o Select Rotate, que rotaciona, tá? Eu consigo rotacionar. Mas é ruim você fazer esse tipo de movimento na animação, não costuma ficar legal, porque o nosso olho tem a característica de mexer os dois juntos, olhando para um ponto de concentração, tá? Ou um ponto de fuga. Então, eu costumo construir esse ponto para ele poder visualizar. Então, é uma técnica, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou parar esse vídeo por aqui, a gente vai trabalhar essa etapa e num outro vídeo separado eu vou colocar essa técnica do olho para ficar mais fácil de vocês acompanharem, tá bom? Aguardo vocês então no próximo vídeo, onde eu vou fazer a correção do olho, tá? Espero que tenha conseguido aí chegar nessa etapa, que é um grande desafio, mas é super legal, tá bom? Até breve, galerinha. Um abraço!